A gente conversa então agora com a chefe da comunicação social da Defesa Civil do Estado, Sabrina Ribas. Muito bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom dia. Isso, agora a rádio é assim, né? Nos ouvem e nos assistem. E, Sabrina, muito obrigada. Quando a gente faz esse marco de 6 meses do Jornal da Mix, a Sabrina é uma presença desse período, porque pegou, né, um momento atípico e que o nosso diálogo com a Defesa Civil foi intenso, né, desde os primeiros dias. E de lá para cá, se teve um olhar, inclusive, diferenciado para o próprio serviço da Defesa Civil, que talvez nunca tenha sido tão bem entendido como agora, me parece, e até tu pode me confirmar isso, inclusive com um olhar da necessidade de mais investimentos, de mais equipamentos, de mais pessoal, dentro desse novo contexto, onde se olha com mais seriedade para a crise climática. Então, me confirma se, de fato, teve mudanças nesses 6 meses, tanto de perspectiva quanto em termos de investimento para o trabalho da Defesa Civil. Bom, Sabrina, com certeza sim, né? Essa tragédia sem precedentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Demandou de todos nós, né? Tanto o Estado quanto a sociedade agora, uma reflexão bem profunda e, com certeza, daqui para diante, uma mudança de postura, né? Você trouxe a questão das pessoas realmente não conhecerem, né, a questão da defesa civil, para que ela serve, como ela funciona. A gente, às vezes, a gente tem um termômetro bastante significativo nas nossas redes sociais. Quando a gente posta alguma coisa, às vezes as pessoas vêm, né, nos indagar, nos questionar a respeito de pautas, né, que não são nossas. Então, a gente também tem feito essa reflexão internamente, né, de talvez trazer uma comunicação mais didática, né, para a população, para que a população possa realmente entender qual é o nosso papel. Esse evento, né, que a gente teve bastante danos significativos e também a questão das perdas humanas, né, afinal 96% do nosso estado foi afetado, né, por esse evento extremo do mês de maio, e a gente ainda tem, né, o nosso último relatório, digamos, a nossa última atualização, ela é do mês de agosto, né, do dia 20 de agosto, que traz a informação aí de 183 mortes, né, e ainda 27 pessoas na condição de desaparecidos, né. Um dado também interessante e triste, né, que a gente ainda tem 4 pessoas que ainda estão na condição de desaparecidos em relação ao evento extremo de setembro, né, de 2023. Então, essas perdas humanas, né, que são, digamos assim, o nosso impacto mais significativo, além, né, da questão toda, né, de impacto social, econômico, e que a gente está trabalhando, né, enquanto Estado, para poder oferecer uma resposta para a sociedade. A gente tem alguns projetos, né, da Defesa Civil, alguns deles já estavam, digamos assim, em andamento, mas agora com essa perspectiva do Plano Rio Grande, então, para essa condição, né, da questão de oferecer respostas, né, para esses eventos, especialmente os eventos extremos, eles, digamos, estão sendo acelerados. O nosso radar meteorológico, a gente, né, vocês acompanharam, como toda a imprensa e também a população tem acompanhado a questão das emissões de alertas, né, especialmente para esses 150 quilômetros de raio a partir daqui de Porto Alegre. Então, aumentou a frequência de alguns alertas e eles trouxeram informações mais precisas, né, em relação à questão do tipo de risco e qual é a duração desse alerta. A gente já estava com esse projeto do alerta já no início de 2023, né? Ele não foi uma resposta, então, aos eventos do ano passado. Esse projeto já estava sendo tocado desde janeiro do ano passado e foi digamos, o contrato saiu dia 20 de dezembro, 23 de dezembro do ano passado, por ali, sendo que ele foi instalado há quase 2 meses aqui em Porto Alegre, então a gente já pode ter essa resposta efetiva. Em relação à questão dos radares, né, o Plano Rio Grande, o governo do estado tem a intenção, então, de, além desse que foi instalado aqui em Porto Alegre, instalar outros 3 radares, né, em pontos estratégicos do Rio Grande do Sul, para fazer realmente essa cobertura bem, digamos assim, abrangente, né, e cobrir a totalidade do território do Rio Grande do Sul, podendo trazer, né, esse monitoramento aqui com os dados fornecidos por esses equipamentos contratados, né, pelo Estado e por equipes que estejam à disposição nossa aqui para fazer essas leituras e, se for o caso, a emissão de, né, desses alertas mais assertivos, mais precisos.
Também a gente tem uma perspectiva de investimento que também já estava em andamento, agora acelerou um pouquinho o processo da instalação do nosso centro integrado, né, de gestão de riscos e desastres aqui em Porto Alegre, e também de 9, digamos, centros regionais para atender as nossas, né, nós temos 9 coordenadorias regionais de proteção e defesa civil, né, do nosso pessoal do estado, que está pulverizado, digamos assim, em vários municípios do Rio Grande do Sul, e que faz esse acompanhamento mais próximo aí dos municípios quando ocorrem desastres, né, e esses desastres superam a capacidade de resposta, então, do município. Esse centro regional aqui em Porto Alegre e também os centros, aliás, o centro estadual aqui em Porto Alegre e os centros regionais, eles trazem uma proposta, né, que é a questão da operação num contexto de missão crítica, que é a questão da alta disponibilidade, né, e da redundância. O que é isso? É que mesmo em um contexto de desastre, como nós tivemos aqui, e que nós tenhamos impactos na questão de conectividade de internet, comunicações, a questão, né, de acesso aos sistemas, que esses locais possam ser, né, esses ambientes seguros onde a gente vai ter uma continuidade, né, da parte operacional e toda a parte, por exemplo, que as outras secretarias e os outros órgãos envolvidos na gestão de riscos e desastres, né, no sistema de comando de incidentes, que são esses sistemas instalados quando o desastre acontece e que reúnem todas essas figuras, esses atores, né, do Estado. Então que a gente possa continuar operando, né, sem sofrer os impactos, porque a gente viu que nesse último evento, né, foi bem significativo, por exemplo, a questão dos impactos nas rodovias, né, nós tivemos mais de 400 rodovias impactadas, isso impactou na questão do acesso, né, das ambulâncias, dos veículos de resgate, a gente não tinha teto, né, para fazer a decolagem dos helicópteros, então isso também impactou bastante significativamente, e essa questão realmente, né, da energia elétrica, acesso a sistemas informatizados, tudo isso teve, digamos assim, um impacto significativo, e a gente quer oferecer nesse centro estadual e nos centros regionais esse local onde possa ser instalado esse gabinete de crise, onde os gestores possam, né, continuar operando para oferecer uma resposta mais rápida e adequada em um caso de desastre. Bom, Sabrina, tu trouxeste um panorama bastante completo do que foram esses 6 meses, as reações, os investimentos, né, esse olhar sobre a defesa civil. Ontem o governador Eduardo Leite já anunciou concursos para a área de segurança pública. Dentro dessas vagas que vão ser abertas, tem alguma coisa que vai direcionada para a defesa civil? Já entra dentro disso de mais capital humano? A gente tem previsto, Larissa, um incremento de 102 militares para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul a partir de janeiro de 2025. Além, né, de uma turma, digamos assim, né, de profissionais técnicos capacitados em áreas específicas, por exemplo, meteorologia, hidrologia, engenharia, geologia, enfim, estão sendo discutidas, né, as áreas que são mais necessárias para fazer esse aporte, sim, de recursos humanos para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para que a gente possa, assim, fazer frente e minimizar, assim, essa questão dos danos humanos e dos danos materiais frente aos desastres. Já está prevista também, né, todos esses projetos estão sendo, né, em fase de estudo, estão sendo tocados ali pelo nosso pessoal das áreas técnicas, né, já tem também, inclusive, uma questão de previsão, né, dentro do Plano Rio Grande ainda, de uma renovação de frota, né, para que possa atender esse pessoal que vai reforçar tanto as regionais quanto aqui a sede em Porto Alegre. Então, todas essas frentes já estão sendo trabalhadas, né, para que a gente possa, sim, fazer, né, trabalhar melhor e oferecer uma resposta melhor para a sociedade do Rio Grande do Sul, né, que já sofreu bastante ao longo desse último ano, né. Nós tivemos, digamos assim, podemos dizer que cerca de 6 eventos extremos bem significativos, né, alguns mais localizados, outros mais pulverizados, né, no território do Rio Grande do Sul, mas que nós todos, né, esperamos com certeza qualificar nossas equipes e fazer frente a esses eventos. Agora a Larissa. Tenente Sabrina, bom dia. E acho que uma das coisas que mais impactam no público geral, né, tanto quem foi atingido, quem não foi atingido pela água durante o mês de maio, em junho, são os alertas nos celulares, né, aqueles que a gente recebe com possibilidade de chuva, né, para a gente ter esse maior controle das intempéries que temos aqui no nosso estado. Como é que tu avalia, assim, essa visão realmente de maio para cá?
foi melhor? Tem sido um retorno melhor da população para esses alertas nos celulares? E como é que tem sido isso? Teve uma maior adesão, na verdade, as pessoas buscaram mais se cadastrarem ali pelo aquele canal da Defesa Civil? Sim, é bem importante essa tua colocação, Larissa, porque assim, a gente viu do ano passado para cá, a gente já teve um crescimento sutil desse número de cadastros, né, na ferramenta 4199, que é essa ferramenta que faz o alerta chegar nos celulares das pessoas para aquele CEP, né, para aquela região onde ela cadastrou. A gente identificou, assim, que muitas pessoas têm nos procurado, redes sociais, perguntas, enfim, então a gente sempre está orientando a população nesse sentido. A gente sempre reforça para as pessoas que a gente tenta, né, buscar informação mais qualificada, a questão temporal, de informar qual é a vigência do alerta, qual é o risco que ele está trazendo, porque é importante que as pessoas, né, que a população tenha consciência, né, dessa cultura de prevenção. Ela não envolve só uma questão, por exemplo, de um risco iminente à vida, né? Se eu sair de casa, eu posso ser exposta a um risco que vai me causar minha morte. Não necessariamente somente isso, mas a gente alerta também para a questão dos riscos, dos transtornos associados, que é, por exemplo, a pessoa sair de casa e ser surpreendida no trânsito por um alagamento pontual de alguma via, em decorrência, por exemplo, de uma chuva muito significativa, né, em um curto espaço de tempo e, digamos assim, essa sobrecarga dos sistemas de drenagem das cidades, ou, por exemplo, a questão, né, dos vendavais. Às vezes as pessoas saem de casa, estão no veículo, estão na rua, isso traz, né, um certo risco. As pessoas também, às vezes, querem atravessar, né, áreas inundadas ou áreas alagadas a pé, ou mesmo de carro. A gente teve no ano passado, infelizmente, né, eu acho que foram cerca de 5 óbitos em relação a pessoas que, né, fizeram essa opção de tentar atravessar áreas alagadas, né, de carro, e os veículos acabaram sendo arrastados. Essas pessoas não sobreviveram. Então, assim, os transtornos associados, eles também trazem riscos, né, à integridade física das pessoas. Então a gente alerta tanto, né, para essa questão do risco mais grave, né, por exemplo, de uma inundação severa, mas também para a questão desse risco associado a que as pessoas estão expostas, né, no seu dia a dia, e também sempre buscando essa questão de despertar a nossa sociedade para uma cultura de prevenção, né, onde a gente, por exemplo, a gente faz uma analogia, a gente não sai de casa sem, né, não deixa o carro ficar sem gasolina, ou o nosso celular que a gente carrega. Então, eu trago também essa coisa, a gente via muito nos filmes americanos, né, aquela coisa, né, de no porão das casas ter galões de água, lanternas, né, essa coisa de alimentos. É uma realidade que a gente talvez tenha que começar, né, a analisar, de realmente buscar adotar alguns comportamentos preventivos aqui, para que a gente não seja exposto a esses riscos, né? Está na nossa cultura sempre sair de casa e acompanhar a previsão do tempo. A questão é a gente fazer uso dessa informação agora de uma outra forma que seja mais funcional. Estamos aprendendo, acredito. Chefe da Comunicação Social da Defesa Civil do Estado, Sabrina Ribas, muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui no Jornal da Mix. Um bom dia. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Larissa. A gente que agradece o espaço e parabeniza aí vocês por esses 6 meses de trabalho. Esperamos continuar trocando, né, e podendo trazer para as pessoas mais informação e realmente contribuir para que nós todos possamos, né, enfrentar esses eventos que acredito que talvez se tornem mais frequentes, né, de uma forma diferente e sempre preservando a vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigada.